Aqui no livro Tempos de História, um livro histórico que nós estamos mostrando aqui na página 115, nós vemos que no século IV, no final do século III, é que a Igreja Católica nasceu, surgiu, quando Roma tornou a religião cristã como oficial. Quer dizer, o Papa só surgiu no século IV. E nós vemos que o domingo já era dia oficial de culto no século I. Por isso que eu vou ler esse documento, né? O Edito de Tessalônica. Então, desejamos que todos os povos que estão submetidos à nossa clemência sigam a religião que o apóstolo Pedro pregou aos romanos e que, de acordo com os testemunhos, chegou até os nossos dias. Ordenamos que o nome de cristão católico, agora que surge a Igreja Católica, seja dado a todo aquele que obedece à presente lei. Quanto aos outros, dementes e insensatos, nós os declaramos culpados de heresia. Eles hão de ser castigados primeiramente pela justiça divina e também pela punição que nós lhe daremos segundo a vontade de Deus. Então é aqui que surgiu a Igreja Católica, muito depois de quando o domingo já era dia de culto dos cristãos, como nós vimos. No finalzinho aqui, só por curiosidade, mostrar aos irmãos que no século II, muito antes do século I, que os cristãos se reuniam, bater bem nessa tecla, né? Porque os adventistas eles têm vários estudos, inclusive na sua televisão, a Novo Tempo, falando sobre história, e eles só dizem isso: o Papa mudou o dia de guarda, Constantino assinou o decreto. E nós estamos vendo os decretos aqui, não foram nada disso. Então, você que assiste esse canal, eu convido você que assiste a Novo Tempo, você que vai à Igreja Adventista, para comparar com a história. Aqui no século II, muito antes. Qual página, missionário? Na página 148. Vai dizer os cristãos que eram perseguidos em Roma, antes de Roma se tornar cristã. É rápido. Ele diz assim: até agora procedi assim com os que foram denunciados como cristãos. Eu lhes perguntava se eram cristãos, o soldado falando, um texto do século II. Se confessava esta qualidade, eu os interrogava uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os de morte. Ele perguntava: você é cristão? Eu sou. Aí perguntava de novo: se você não negar, você vai morrer. Aí depois o imperador responde aqui, para ser rápido, para não ler tudo, né? Aí o imperador diz assim, resposta do imperador Trajano. Essa já é a página 149. 149. Diz assim, resposta do imperador Trajano: fizeste o que devia ser feito nos processos contra os que foram denunciados como cristãos. Eles não devem ser procurados. Quando forem denunciados, quem não renunciar à sua crença deve ser punido. Mas o que negar ser cristão e demonstrar isto com fatos, você vê, eles faziam com que a pessoa negasse o cristianismo, venerando nossos deuses, seja perdoado. Então você vai ver que no século II não existia Igreja Católica, que no século II a igreja cristã era perseguida e se reunia no domingo. Diferente do que os adventistas Mostra a capa falam. do livro aí, Aqui, porque essa é a terceira parte. Agora nós vimos... livro Tempos da História. Isso. Autor Cleuso Damasceno Duarte. Você Editora Lê. Você pode comprar em qualquer livraria de história. Agora, nós vimos da história secular. Agora vamos ver na história cristã. Esse livro aqui, As Festas Judaicas do Antigo Testamento, do Dr. Grady Shannon McMurtry. Ele vai dizer aqui, na página 9, é bem rápido, você vai ver qual o dia que os apóstolos se reuniam, aqui na página 9. Ele vai citar um documento histórico, olha só. Inácio, ele viveu... Página 9, né? Página 9. Inácio, que é considerado um dos pais da igreja, se você estudar a história da igreja cristã, você vai ver que Inácio era um dos pais da igreja. Ele viveu no século, no ano 30 ou ano 110, quer dizer, muito antes da Igreja Católica surgir. A Igreja Católica surgiu no ano 300. Você vê, ele era bispo de Antioquia, discípulo do apóstolo João. Então, ele conheceu o apóstolo João e, depois que o apóstolo João morreu, ele assumiu aquela igreja de Antioquia, né? Ele escreveu em 107, olha só: aqueles que andam nas antigas práticas alcançaram agora uma novidade de esperança. Não mais observam o sábado, mas moldam suas vidas após o dia do Senhor, no qual nossas vidas surgiram através dele.
que possamos ser encontrados como discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Então está falando aqui, e depois continua. E depois da observância do sábado, que cada amigo de Cristo mantém o dia do Senhor, que significa domingo, em latim, né, que é a nossa língua portuguesa, deriva do latim, e domingo em latim significa dia do Senhor, né, o dia da ressurreição. Se alguém pregar a obediência à lei judaica a você, não dê ouvidos. Quer dizer, é um discípulo do apóstolo João, falando aqui na história. Justino Marte escreveu também, 135. São pessoas que conheceram os apóstolos, são testemunhas históricas. O domingo é um dia no qual todos nós realizamos uma assembleia comum, porque esse é o primeiro dia no qual o Senhor forjou uma mudança nas trevas. Da matéria fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressurgiu dentre os mortos. Quer dizer, não se guardava domingo, era dia de reunião somente. E no dia chamado domingo, todos que vivem na cidade e nos campos se reúnem num só lugar, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Então está provado historicamente. Contra fato. Contra fato não há argumento. Mas, vamos... Está terminado essa parte de história do Papa, né? Mostramos bem claramente. Nós vamos continuar aqui. Traz mais para cá. Os primeiros escritos. Agora nós vamos começar a ver aqui profecias absurdas, coisas absurdas. Vamos lá. Aqui eles questionam a própria palavra de Deus. Eles dizem que Daniel errou em Daniel 8:12. Ele escreveu o sacrifício, mas não foi inspirado por Deus. Eles dizem que Daniel não foi inspirado por Deus ao escrever Daniel 8:12. Por quê? Justamente por quê? Porque contradiz a doutrina deles, né? Vamos ver aqui, ó. Você pode conferir, adquira o livro e confira. Você que é adventista, é obrigação sua ter. E a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada, isso né? É possível, não algumas partes. Página 74. Então isso aqui é um absurdo, né? Então, página 74. Olha só. Página 74. O tempo do ajuntamento. Tudo dela é visão. Tudo ela teve por visão. Nada ela estudava a Bíblia. Olha só o que ela vai falar. Via então em relação ao contínuo, Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana. Quer dizer, e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da última hora de juízo, que são eles, os adventistas. Quando houve união, antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo, mas na confusão desde 1884, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Quer dizer, ela diz, porque a palavra sacrifício antes de contínuo, que se refere à doutrina do santuário, quem é adventista sabe, diz que aqui não foi inspirado por Deus a palavra sacrifício em Daniel 8:12. Eu não vou ler Daniel 8:12 porque você tem sua Bíblia e você mesmo vai conferir. Então eles dizem que isso ali o profeta escreveu por ele. Quer dizer, confiamos nesse livro ou na Bíblia Sagrada? A escolha fica com vocês, né? Aqui vai continuar. Aqui ela vai dizer uma coisa que desmerece o sacrifício de Cristo. Que é isso, missionário? Vai dizer que aqueles que são espíritas e que são perfeccionistas, as pessoas que gostam de viver uma vida correta, são detalhistas, jamais serão salvos. E a Bíblia diz que Jesus o quê? Morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? Morreu pelo pecado de toda a humanidade. E aquele mágico, né, que se converteu, né, missionário? Quer dizer, ele praticava práticas espíritas, né? Fazia magia, se converteu e começou a servir o Senhor. É verdade que um outro depois abandonou, mas Deus restaura o ser humano. Vamos ver, na página 101 e 102. Então, irmãos que são adventistas e que foram ex-espíritas. Até o dia de Vocês hoje, não né? vão ser salvos não, é Ellen White que diz. Tantos ex-espíritas, várias religiões, e Deus tem salvado através de Jesus. Deus salva a todos, não faz acepção de pessoas. Olha só. Diz que eles não poderão pregar o Evangelho. Ó.
Deus, página 101. Ellen White falando. Deus não confiará o cuidado do seu precioso rebanho a homens cuja mente e discernimento tenham sido enfraquecidos por erros anteriores e que acariciavam tais como os assim chamados perfeccionismo e espiritismo, e que por sua conduta, quando nesses erros, infelicitaram-se a si mesmos e levaram opróbrio sobre a causa da verdade. Embora agora sejam livres de erro e capacitados para ir e ensinar esta última mensagem, Deus não os aceitará. Quer dizer, mesmo que a pessoa se arrependa, aquele que era o praticante do espiritismo ou do perfeccionismo que ela fala aqui, mesmo que ele se arrependa, Deus não os aceitará. Olha só, ele não confiará almas preciosas aos seus cuidados, pois o seu juízo ficou pervertido enquanto estiveram no erro. Ué, mas se eles já se converteram, eis que se fez novas todas as coisas. Aí diz aqui, aquele que é grande e santo é um Deus zeloso e deseja que os homens que levem a sua verdade sejam santos. Espera aí, a pessoa só se torna um santo depois que ela recebe a Cristo. Antes não. Então ela está dizendo que se antes o camarada, o indivíduo foi espírita, ele não tem mais. Não tem jeito. Aqui, diz assim, a santa lei anunciada por Deus do Sinai é parte de si próprio. E somente homens santos que sejam seus escritos observadores honrá-lo-ão ensinando-a a outros. Então, irmãos, a salvação é para todos. Como é que uma profeta que se diz receber revelação de Deus vai falar uma coisa dessas, irmão? Vamos continuar, tem mais. Por isso, um dos motivos da sua saída, né? Exato, irmão, porque eu creio que o Senhor Jesus restaura toda a criatura. E está escrito, aqui vai dizer que Miguel ressuscitou Moisés. Não acredito nisso. E que Miguel é Jesus Cristo, na página 164. Miguel é Jesus Cristo. A profeta está dizendo que Miguel é Jesus Cristo e que Miguel ressuscitou Moisés. Então mostra aí. Não ressuscitou não, irmão. Olha só. Página 164. Olha só. Diz assim. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo como seu, mas Miguel o ressuscitou a Moisés e levou-o ao céu. Quer dizer, está dizendo que Cristo desceu e deu-lhe a vida, e depois diz que Miguel ressuscitou. Quer dizer, está dizendo duas heresias, irmão. Tremendo, irmão, como a palavra de Deus, ela é santa, boa, e não deixa que os seus se enganem. Duas heresias. Aonde que está na Bíblia que Jesus é Miguel? Eu vou até passar para o missionário vai falar melhor sobre isso. E outra, quanto tempo um corpo demora para ver a corrupção? Em quantos dias um corpo morto se decompõe? Só que a Bíblia diz que o único que não viu corrupção foi Jesus. Exato. Exato. E aí você vai ver lá em Josué, eu vou até abrir a Bíblia, que depois de um tempo que Moisés estava morto, os irmãos têm que buscar a Bíblia como única fonte de fé. Olha só. Olha só o que diz aqui. Depois da morte de Moisés, Josué 1, capítulo 1. Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas antes, diz o seguinte. Olha, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Agora é Deuteronômio 34, 6, 7 e 8. Vocês vão entender, irmãos. Olha só. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia enfraquecido, mas o Senhor lhe havia, e nem se lhe havia fugido fulgor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias. Olha só. Os filhos de Israel ficaram chorando em Moabe 30 dias.
Depois desses 30 dias, o Senhor apareceu a Josué e falou, aqui ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, Moisés, meu servo, estava morto. Então imagina como estava o corpo dele. Como ele não viu corrupção, se ele ficou morto 30 dias, e só depois de 30 dias o Senhor falou para Josué que Moisés estava morto. E outra coisa, se Moisés ressuscitar antes de Jesus, quem é as primícias dos que dormem? Passa a ser Moisés. E tira a glória de Jesus. Eu vou deixar o versículo para os irmãos ver que Jesus Cristo é as primícias. Eu não vou ler. 1 Coríntios 15, 20. Jesus Cristo é a primícia dos mortos. E Deuteronômio 35, 6, 7 e 8, vocês vão ver a história detalhada de Moisés. Que Moisés não foi ressuscitado e outra falsa profecia. Deu-lhe vida antes que seu corpo visse a corrupção. Nós vimos que foi 30 dias... Não, e outra, quem deu a vida foi Miguel. E está dizendo que foi Miguel, a Bíblia porque diz, Miguel é Jesus. Agora, a Bíblia diz que só Deus tem poder de dar a vida e tirar. Jesus falou que só ele tem. Nenhum anjo tem poder de dar a vida. Onde está na Bíblia que algum anjo deu a vida a alguém? Exatamente. Como é que, se nós cremos que Jesus é Deus, como é que ele pode ser Deus e anjo ao mesmo tempo? Deus é um anjo? Não é. Além do mais que ressuscitar é no mesmo corpo, né? Exato. Quer dizer... Anjo não tem corpo terrestre. Não tem corpo terrestre. Jesus ele é único, ele é Deus. Lá em Daniel diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Quer dizer, se ele é um dos primeiros príncipes, então tem outros iguais a ele. Se Jesus é Deus, então tem outros deuses? Tem outros iguais? Não, nós só conhecemos um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que forma a Trindade. Quer dizer, príncipes, outros iguais. Quer dizer que tem outros anjos igual a Jesus. E outra coisa, a Bíblia diz que no Antigo Testamento, só os anjos, o anjo do Senhor que fazia teofania, né, que se transformava em homem. Mas no Novo Testamento a Bíblia não diz de nenhum anjo de Deus, nem Miguel, nem Gabriel, se transfigurar em homem. A Bíblia vai dizer que o único que se transforma em anjo de luz e não em homem é o diabo. Entendeu? Então é uma coisa que eles, biblicamente, e você vê, irmão, totalmente errada. Jesus sempre repreendeu o diabo. Afasta de mim, sai Satanás. Miguel ele não tinha autoridade. Ele teve que se remeter ao Senhor. E quem é o Senhor ali? É Jesus. Ele se remeteu a Jesus e falou, o Senhor te repreenda. Então Miguel e Jesus são pessoas diferentes. E isso que ela falou aí... a Bíblia fala o quê? Que adorar anjos é pecado. É pecado. Pecado, irmão. Então uma profetizar... E outra coisa, nem no Velho nem no Novo Testamento a Bíblia diz que foi Miguel que ressuscitou. De maneira nenhuma. Moisés. Exato. E Moisés não ressuscitou. A Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Não diz. Nós acabamos de ver. Vamos continuar. Agora é uma coisa. Pode continuar, Vânia. Ele foi visto no Monte da Transfiguração, mas em espírito, não em um corpo humano. Exato. Vamos lá. Agora é uma coisa... os irmãos adventistas devem conhecer muito bem essa parte, que diz que Ellen White foi a outros mundos e encontrou Enoque lá. Né? Os adventistas devem saber disso, né? Está na Bíblia? Não, na Bíblia deles está aqui, né? Mas, porque, irmãos, só existe uma verdade. É a Bíblia. E o que a Bíblia diz? Que quem vai além das Escrituras... é anátema. Quer dizer... Ela foi a outros mundos e viu Enoque. Página 39 e 40. Isso é absurdo. Desse livro aí, né? Primeiros escritos. Então nós estamos falando isso daqui, irmão, não é com alegria não, é com tristeza. Os irmãos verem, né, como é que o inimigo ele tem agido, né? Vamos lá. Página 39. Olha só. Ela vai falar. O Senhor, Ellen White falando, o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, olha só. Foi dada asas a Ellen White. E um anjo me acompanhava da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Olha que privilégio, né?
A relva era de um verde vivo, em outros mundos, olha só. E os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Quer dizer, ela está dizendo que em outros mundos tem pássaros, tem capim. Até hoje a NASA não descobriu isso e nem a Bíblia fala isso. Agora é o pior. Então fui levada a Saturno e vi ali o bom e velho Enoque que tinha sido transladado. Que é isso? Irmão, se a NASA conseguir enviar uma nave espacial a Saturno, encontraremos Enoque. Não, e mesmo que a NASA fosse a Saturno e encontrasse Enoque, a Bíblia não diz isso. A gente tem que crer nas Escrituras. Irmão, a Bíblia jamais disse. Isso é um cúmulo. Ela viajou para outros mundos, encontrou Enoque em Saturno, irmão. A Bíblia manda examinar as profecias, é isso que estamos fazendo. E as Escrituras, é. Exatamente. Agora, sabe o que ela vai dizer? Que esse livro é produzido pelo dom profético. Só que antes disso, missionário, tu ia para qual página? Ia para a página 5, ia retornar para o início. Então fala aí que eu quero abordar um negócio aqui para tu mostrar. Ok. Olha só, no prefácio, vai dizer, eles vão apresentar o livro dizendo que isso é um livro que é o dom profético. Ó. A vasta e persistente popularidade de primeiros escritos pode ser atribuída ao desejo que não esmorece de possuir e estudar as mensagens de informação e encorajamento que vieram nos primeiros tempos da igreja, através do dom profético. Então, tudo o que ela falou de Enoque estar em Saturno, de Moisés ser ressuscitado, veio pelo dom profético. Poderia mostrar essa parte aqui só para a pessoa saber quem é Ellen White? Aqui, nós temos aqui um livrinho. Tá se falando muito dela, né? Mas... nós temos aqui um livrinho. Bem antigo, porque, na verdade, eles escondem isso, né? Que Ellen White tinha associação com uma religião pagã. Né? Então, eu encontrei esse livro antigo aqui, ó, Irmão White. Irmão White. Aqui, ela que escreveu, só que é em desenho, porque é um livro antigo. Olha, deixa eu ver o ano aqui, ó. Irmão White, um livro de... Deixa eu ver se eu encontro um ano. Aqui, Casa Publicadora, dos Adventistas. Não tem nem ano, irmãos. Só se for lá no final, né? Não encontrei ano. Mas então. Vocês estão vendo que o livro é verdadeiro, né? Agora você vai ver aqui no finalzinho... Quem é antigo tem o livro. Quem é antigo tem. Olha só, que interessante. Vamos bem devagar, missionário. Ó, sepulturas da família White no cemitério de Oak Hill, em Betclic, onde estão sepultados a irmã White e o pastor Tiago White e seus filhos. Aqui, ó. Na página tá vendo aqui, 128. Ó, página 128, aqui, ó. Tá vendo aqui um poste ídolo aqui, ó, chamado de obelisco, escrito o nome dela. Quer dizer, só os ocultistas, pessoas adoradores do inimigo, erigem esses obeliscos. E a igreja adventista não mostra mais em nenhum livro esse obelisco. Mas aqui eles deixaram escapar. Você está vendo? Estamos comprovando que ela foi enterrada num obelisco, aqui, ó, pelo próprio livro deles. Agora, o que é que Deus fala sobre o obelisco? O obelisco, na verdade, eram os postes ídolos que foram levantados no Egito e também postes ídolos levantados para Baal, que Deus mandou destruir tudo. Era uma abominação seguir os postes ídolos. Então, como é que uma serva de Deus vai ser enterrada em algo que Deus abominou? Né? Os obeliscos, postes ídolos. Vamos lá, segundo Reis 10, 26, vamos ver o que ele vai falar dos obeliscos, desse poste ídolo que você viu. Diz assim, ó. Então feri-os que nenhum escape, e os guardas e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal. Olha só, ficava no mais interior da casa de Baal. E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Essas colunas são chamadas de obeliscos. Então, ficava no mais interior, olha só, lá nas coisas secretas. Também quebraram a própria coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Quer dizer, e uma profetisa se diz ungida por Deus para trazer a mensagem, e enterrada num obelisco. Mas que ela mandou construir antes de morrer. E quem quiser tá na internet, né? Quem só quiser colocar tá na lá. Internet. Aqui eu vou mostrar mais perto.
enterrada. Aqui, ó. Esse aqui é o obelisco que ela está enterrada. E aqui embaixo é um obelisco de Osíris. Essa é o que ela está internada e aqui o obelisco pagão de Osíris. É idêntico, ó. Mesma forma. Mas tem isso lá na internet. Tem na internet, né? É só vocês entrarem. Bota E lá aqui, o obelisco a onde foto eu dia do enterro dela, tá vendo? Colocaram aqui uma Bíblia aberta com o mandamento do sábado aqui e aqui o obelisco aqui. Então é só os irmãos entrarem, né? Isso tem associação com as seitas. Tá lá no YouTube, né? Tá no YouTube, tá no Google também, ó. Ellen White enterrada no obelisco, né? Então, algo totalmente pagão. Pagão, né? Não pode haver essa associação, né? Vamos continuar aqui, então, ver. E eles disseram que tem o dom profético, né? Já estamos terminando esse livro aqui. Aqui ela diz que as crianças, que viu crianças com asas, né? A Bíblia diz que quem tem asas são anjos. E outra coisa, quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com asas, não. A Bíblia diz que ele ressuscitou como homem, não como anjo. Ela vai dizer que as crianças têm asas, que as pessoas vão ser ressuscitadas e vão ter asas. E a Bíblia não fala disso, A Bíblia não fala, está acrescentando. Página 19. Página 19. Desse livro, né? Primeiro Esse escrito. livro, aqui, ó, primeiro escrito. Página 19. Olha só, irmão. Ó, quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Ela falando, ó. Ela perguntou a Jesus, olha só, falou com o próprio Jesus. E Jesus disse que eram os mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se o preferirem, fazer uso de suas pequenas asas, e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Ela está dizendo que quando as pessoas ressuscitarem, e aqui ela vê que crianças ressuscitam, vão ter asas para voar. E a nossa ressurreição vai ser o quê? Semelhante à ressurreição de Cristo. Nós vamos ressuscitar como homens transformados. A Bíblia não diz que vai ter asa. Então, acrescentando, né? Agora ela vai dizer também, ó, na página 53, vai continuar falando sobre seres humanos com asas. Parece até uma coisa mitológica, né? Um conto assim grego, né? Crianças com asas. Aqui diz assim, ó. Olha só, Ellen White falando, ó. Ela agrupamos-nos em torno de Jesus e tão logo ele fechou as portas da cidade, foi pronunciada a maldição sobre os ímpios. As portas foram fechadas. Então os santos usaram as suas asas. Santos e pessoas ressuscitaram com asas. E subiram no alto do muro da cidade. Jesus estava também com eles. Qual página é essa? Na página 53. Diz aqui, as últimas pragas e o juízo. Certo. E parecia brilhante e glorioso. Então você vê aqui, santos com asas. Não é essa a natureza da ressurreição, né? Então vamos continuar. Ela diz também que os santos, né, quando forem ressuscitados, vão ser adorados. Quem é o único digno de adoração? Jesus. É Deus. Página 124, quer dizer, é uma idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdam o reino do céu. Então você, irmão, que é adventista, eu não estou chamando você de idólatra, eu estou falando que a doutrina está pregando isso. E o irmão que verdadeiramente ama a palavra de Deus é convidado a examinar, né, e se libertar pelo nome de Jesus. Olha só, que diz assim, ó, os santos serão adorados. Ó. A mão de Deus nesse tempo, página 124. O título é Experiências e Visões. A mão de Deus nesse tempo se estenderá ainda em ira e justiça, e não será recolhida até que os seus propósitos sejam inteiramente cumpridos e os sacerdotes mercenários sejam levados, a adorar os pés dos santos. Ela está dizendo que esses pastores mercenários, pessoas que pregam, né, um evangelho mercenário, vão ter que adorar os pés dos santos. A Bíblia diz que os santos não vão ser adorados. Quem vai ser adorado é Jesus, é Deus.
né? E a reconhecer que Deus os amou porque eles sustentam a verdade e guardaram os mandamentos de Deus até que todos os injustos sejam eliminados da terra. Quer dizer, está dizendo que todos os mercenários, os pecadores que não herdaram o reino do céu, vão se prostrar e adorar aqueles que serão salvos. A Bíblia não diz isso. Agora, irmãos, uma coisa terrível que temos aqui, deixa eu ver quantos pontos faltam para acabar. Falta mais uns 5 pontos desse livro e vamos acabar. Mas uma parte que nós não podemos deixar de fora, ela conversa com falecidos em uma visão. E a Bíblia proíbe o quê? Se ter relação com espíritos de mortos, porque é o próprio espírito do inimigo, né? A Bíblia diz que os mortos, eles ficam separados, não há comunicação entre os mortos e os vivos, né? Inclusive na parábola do rico e Lázaro, diz que há um abismo, né, que separa os que estão aqui, não podem passar para lá, os que estão lá não podem passar para cá. Vamos ver. Página 12 e a página 17. Então, vocês que são adventistas, vocês vejam que Ellen White conversou com mortos. Página 12. Aqui, a página 12 é antes dessas pessoas morrerem. Aqui eles estavam vivos ainda, só vocês lerem o contexto. Então, diz assim, página 12. Depois disto, abri minha mente à minha devotada mãe. Ela me disse que eu não estava perdida e aconselhou-me a procurar o irmão Stockman, que pregava o evangelho então para o povo do advento em Portland. Tive grande confiança nele, pois era um dedicado e amado servo de Deus. Suas palavras impressionaram-me e deram-me esperança. Quer dizer, aqui relata que ela estava triste, né? E conversou com a mãe, e a mãe falou, vai até o irmão Stockman, que ele vai te dar uma palavra de apoio. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora você vai ver que o irmão Stockman morreu e ela vai conversar com o irmão Stockman. Na página... Deixa eu voltar aqui para ver a outra página. Fique à vontade. Ok. Aqui são muitos assuntos. Página 17. Vamos lá. O mesmo irmão Stockman que ela conversou anteriormente. Agora já é uma visão que ela teve. Olha só. Todos nós fomos debaixo da árvore, na visão, e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar. Quando os irmãos Fitch e Stockman, aquele inicial, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura, peraí, olha só, tinham pregado o evangelho do reino e Deus colocou na sepultura. Como é que ela está sentada numa árvore junto com eles? Para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam morrido. Dormido, que para eles é morrer, né? Quer dizer, tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos, aleluia, é muito fácil alcançar o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Quer dizer, aí ela teve uma visão daquele irmão Stockman, né, que deu uma palavra a ela teve uma visão que quando ele já estava morto, que ele perguntava a ela o que tinha acontecido depois que ele tinha morrido. E a Bíblia condena qualquer tipo de... E qual outra coisa que está nesse livro aí? Outro tópico que a Bíblia não manda, né? A gente conversar com nenhum morto. Aqui vai dizer que a cidade santa vai descer pela constelação de Órion. E até Jesus, quando se apresentou no Monte da Transfiguração, quando Pedro, João viu Moisés e Elias, nem Jesus conversou com eles, nem Pedro, nem ninguém. Exato. Tanto é que Jesus repreendeu Pedro quando ele, não, Senhor, vou fazer uma cabana para Elias, outra para Moisés. Jesus repreendeu ele. E outra, não houve conversação entre Jesus e Moisés, entre Pedro e os discípulos. Só foi ali tipificando para eles ver, né, que depois da morte
né? As pessoas estão vivas. Exato. Né? Mas não houve contato Para nem de mostrar Jesus também a antiga aliança que e a lei. representava Moisés pela lei e Elias pelos profetas. Não houve, os discípulos não conversaram com eles. Jesus Mas não... aqui Ellen White conversou com um rapaz de amor. Né? eu estou abordando isso porque se eles falar do Monte da Transfiguração, Exatamente, é importante, bem lembrado, missionário. Né? Agora, eles vão dizer que a Cidade Santa vai descer por Órion, que é uma constelação. A Bíblia não diz por onde a Cidade Santa vai descer. Que não. Diz que vai descer do céu. Agora, ela profetiza que vai descer de Órion. Né? Não, já não tem credibilidade porque todas as profecias que ela vem falando aí, nenhuma delas é bíblica e as que ela disse que era bíblica falharam, né? Falharam. Então, a Bíblia diz para não dar crédito a tal profeta, né? Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Na página 41, ela diz assim, ó, o abalo das potestades do céu. Ela vai descrever como é que Jesus vai voltar, né? Ela diz assim, nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Quer dizer, está dizendo que Jesus vai descer por Órion. Então, né, isso não há base bíblica. Um profeta está indo além da escritura sagrada. E a Bíblia diz que nenhuma mentira vem da verdade, né? Agora ela vai dizer também, um fato que a Bíblia deixa bem claro, que Elias foi trasladado pelo quê? Uma carruagem de fogo e um rodamuinho. Uhum. Agora ela vai dizer que foi anjos que levou Elias. E a Bíblia não menciona isso. A Bíblia nem fala aqui de anjos no arrebatamento de Elias. Então, contradição com a Bíblia. Né? Está em que página? 162. 162. Olha, diz assim, 162, a transfiguração. Ela vai falar sobre a transfiguração. Mas Deus trasladara Elias. Anjos levaram-no para o céu em glória e triunfo. A Bíblia não diz que anjos levaram Elias. A Bíblia diz que carruagens de fogo e o rodamuinho. Anjo não. Então, para que eu vou além do que está escrito? Está acrescentando, né? Acrescentando. E a Bíblia diz, Jesus falou bem claro, né? Agora, eles vão dizer que a obra de Cristo não foi completa na cruz. Que é isso? Na página 36. Vamos lá. Isso aqui é um absurdo, irmãos. É aquela que você falou em segunda parte? Foi feito em duas partes? Isso. Essa aí já... Então tá na página 36, só eles procurar, né? Porque lá no outro vídeo... já falamos, mas eu vou ler rapidinho aqui e não vou comentar, só vou ler. As nações estão se irando agora, mas quando o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, concluir sua obra no santuário, ele se levantará, envergará as vestes da vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Quer dizer, ele só vai poder derramar as 7 últimas pragas, lá em Apocalipse, quando ele concluir a sua obra expiatória. Mas Jesus já concluiu, porque ele está assentado à destra de Deus. Nós já falamos sobre isso. E para finalizar, na página 39, ela vai dizer que os anjos são os nossos consoladores. A Bíblia diz que Deus manda, né, os anjos para nos proteger. Agora, o Consolador é o título do Espírito Santo. Né? Vamos lá. Diz assim, ó. Olha só o que ela vai falar aí que a Bíblia não diz. Cada santo tinha um anjo de guarda. Irmão Luiz, onde está na Bíblia que cada pessoa tem um anjo de guarda? Não tem. A Bíblia não diz isso. Claramente, ela não diz isso. É claro que Deus pode enviar anjos, mas cada pessoa tem um anjinho de guarda, né? Vamos lá. Se os santos choravam de desânimo, olha só, ou estavam em perigo, os anjos que sempre os assistiam voavam rapidamente para cima, a fim de levar as novas. E os anjos na cidade cessavam de cantar. Então Jesus comissionava outro anjo para descer a fim de animá-los. Olha só. Entenda bem. Quando a pessoa está passando por algum problema, ela diz que o anjo vai lá em cima contar para Deus, ó, ele está com um problema.
Aí esse anjo que foi, envia outro, que vem nos consolar. Quer dizer, Deus é onisciente, irmão. Ele não precisa que um anjo avise a ele que eu estou sofrendo. Deus sabe. E outra coisa, quem vai nos consolar é o Espírito Santo. Já estou acabando, olha só. Vigiar sobre eles e procurar impedi-los de abandonar o caminho estreito. Olha só, o anjo tentava nos impedir de abandonar o caminho estreito. Quem nos convence da palavra, da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não são anjos, né? Mas se não dava atenção ao cuidado vigilante dos anjos e não queriam ser por eles consolados, continuavam a se desgarrar. Então, a Bíblia diz claramente que quem é o nosso Consolador, quem é aquele que consola o homem, é o Espírito Santo. É trabalho do Espírito Santo dado por Jesus. Não trabalho de anjos ficarem trocando informações e sendo o Consolador do homem. O Consolador é o Espírito Santo. Vai falar alguma coisa sobre alguns assuntos, missionário? Sobre Miguel, eu tenho aqui também o livro O Grande Conflito. Esse é o clássico. É o clássico. Muito conhecido. É o principal. Eles chamam esse livro aqui de segunda Bíblia deles. Né? Esse daqui, irmão, esse aqui vem quente. Vem quente. Eu só vou destacar. Você poderia só dar assim as páginas, só mostrando as coisas absurdas que você anotou esse aí? Esse aqui eu só anotei, para não enfadar, eu só anotei 5 pontos. Né? Fica à vontade. Posso falar? Pode. Então, vamos lá. Ela vai dizer que o plano da salvação foi feito depois da queda. Quer dizer, o homem pecou, aí Deus fez o plano de salvação. A Bíblia diz o quê? Que Jesus é o Cordeiro antes da fundação do mundo. Entrou em contradição com a Bíblia. Página 201. Quer dizer que Deus foi pego de surpresa pelo pecado e fez o plano de salvação depois. Vou te dar os versículos que rebatem isso, para vocês verem na sua Bíblia. Página 201, desse livro. Olha só. 201, Luz para os nossos dias. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça humana. Quer dizer, o plano para a redenção da raça humana veio depois da queda do homem. Existiu ele, então, no propósito de Deus e pela sua promessa. E, mediante a fé, os homens podiam se tornar-se súditos. Contudo, destacando, contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Quer dizer, eles estão dizendo aqui que a graça, que o plano da salvação, ela foi feito depois da queda do homem. Mas a gente já sabe que Deus, pela sua onisciência, ele diz que antes dos séculos, Cristo já é o Cordeiro que padeceu. Não que ele tenha morrido antes, mas o plano já estava pronto. É só os irmãos... E já fomos predestinados desde a fundação do mundo. Exatamente. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, vai falar sobre o plano da redenção antes da queda do homem, e Efésios 1, 4. Agora, ela diz que o sábado foi guardado por Adão e os patriarcas. E a Bíblia diz que o sábado só foi guardado depois dos 10 mandamentos. Eu vou provar para vocês, em Neemias 9,13. Isso eu faço questão de ler. Mas está aqui na página 260. Então, profetizando mentira. Adão jamais guardou o sábado. A Bíblia não diz isso? Não, não diz. Página 260. E eu vou provar na própria Bíblia. Aí eu convido os irmãos adventistas a lerem a Bíblia comigo e dizerem que a Bíblia está errada, porque isso não existe. Olha só, ela diz aqui, ó, na página 260. O sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden. Por Adão depois de caído, mas arrependido, quando foi expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão e Jacó. A Bíblia não diz que Jacó guardou o sábado, não há referência. A Bíblia não diz que Abraão guardou, a Bíblia não diz que Noé guardou, a Bíblia não diz que Abel guardou. Vamos ver quando o sábado começou a ser guardado? Neemias 9,13. É rápido, irmãos. Neemias 9,13. A gente prova rápido, na Bíblia. Olha só. Aqui vai dizer quando o sábado começou a ser guardado. Neemias 9,13. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus,
deste-lhe juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E fizeste-lhe conhecer o teu santo sábado. E lhes deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo. Então, está dizendo que quando o sábado foi conhecido como dia de guarda, fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado e lhe deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés. Então, se foi por intermédio de Moisés que veio a lei da guarda do sábado, como é que Adão guardou? Deus não fez ordem nenhuma, não falou ordem nenhuma para que o sábado fosse guardado antes de Moisés. Então, positivo. Caiu por terra mais uma heresia. Aqui, novamente, eu não vou repetir, porque já foi falado anteriormente, mas está também nesse livro, que a expiação de Cristo foi incompleta até 1844. Totalmente. Está na página 243. Já não vou falar porque eles repetem, o que está nos primeiros escritos, repete aqui no Grande Conflito. Agora, sabe o que eles vão falar aqui? Interessante. Essa é a pior parte. Depois, nós só vamos gravar um vídeo só falando sobre isso. E depois disso eu vou encerrar estas nossas sessões de estudos para depois iniciar outra vez. Mas eu quero deixar só uma pincelada do assunto. Eles vão dizer aqui a pior doutrina deles, que Satanás levará os pecados da humanidade e extinguirá os pecados. Página 243. Isso aí foi a gota d'água, né? Meu irmão, como é que Satanás vai expiar pecado se ele é o primeiro pecador? E para haver expiação de pecado tinha que haver, a pessoa não poderia ter pecado. E outra coisa, derramamento de sangue. Como é que o diabo vai dar? Sangue. A Bíblia diz que carne nem espírito é do reino de Deus. Um espírito não tem sangue. Muito bem, missionário. Qual é a página? Página 243. Olha só. Verificou-se também que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício vivo, como um sacrifício, e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás. Depois eu vou ler ali quem é o bode emissário, lá em Levítico. O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados... Olha só, vou ler novamente. Isso aqui eu tenho que ler novamente. O sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Olha só. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário, quer dizer, sobre Satanás. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá receber a pena final. Isso é página 243. Exatamente. Do livro O Grande Conflito de que ano? Porque agora tem outras... mas isso não mudou não. Outras edições. Eles tiraram algumas páginas. Então, porque teve isso aqui é de 1996. Então aqui está dizendo que... Porque vai que a pessoa procura de uma mais moderna e eles tiraram? Os pecados, no final dos tempos, serão colocados sobre Satanás. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar seu ministério, ele os colocará sobre Satanás. Quer dizer, Cristo vai colocar os pecados sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. Quer dizer, agora, eu vou ler aqui, ele está dizendo que depois que Jesus tomou os pecados continuam e depois são lançados sobre Satanás. Tá claro, nós lemos aqui. Será que os pecados continuam mesmo? Vou ler só Isaías para os irmãos verem que os pecados, expiar, irmão, sabe o que significa expiar? Pagar o preço. Se Jesus morreu pelos pecados, os pecados foram o quê? Apagados. Então não existe mais pecado para ser colocado sobre Satanás. E primeiro, se é Satanás quem vai carregar os nossos pecados e ser morto, como eles dizem aqui, quem é o nosso Salvador, na verdade?
Não, e outro, como é que Satanás pode morrer se um espírito não morre? Exatamente. Então, Satanás vai receber os nossos pecados? A Bíblia diz que Jesus que recebeu. Isaías vai dizer isso bem claramente. Levou sobre si. Olha só, irmão. Olha só. Isaías 53:4 vem falando de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi Jesus. Jesus quem recebeu os pecados. E olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí vai continuar aqui, ó. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu sua boca. Continua. Eu vou pulando aqui só as partes já quase no final. Né? Olha só. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos. E as iniquidades deles levará sobre si. Quem leva? Jesus ou Satanás? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos e com os fortes repartirá-lhe o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isso, irmãos, vai concordar com o Novo Testamento que diz que ele é a nossa eterna redenção, né? O nosso resgate, aquele que nos redimiu de todo pecado. Que acontece? Com a morte de Cristo, se ele tomou... Para encerrar o vídeo, se ele tomou sobre si os nossos pecados e expiou é dar fim, é acabar. Quando o homem aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, os nossos pecados, que nós iríamos morrer condenados pelos nossos pecados, são passados para o Senhor Jesus. Lá, quando ele morreu na cruz, é o sacrifício de Cristo que nos substitui. E quando Cristo nos substitui, acaba a pena do pecado. Cristo é quem tomou a pena do pecado e não Satanás. Então, irmãos, os irmãos ouvindo estas rápidas passagens que nós demos aqui, eu quero deixar bem claro que isso não é uma perseguição religiosa, isso não é uma difamação. Nós estamos aqui apresentando as publicações e comparando com a Bíblia. Nós sabemos que Jesus é o único Salvador. Nós sabemos que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que não podemos ir além das Escrituras. E nós sabemos que o Senhor Jesus é quem levou os nossos pecados e não Satanás. Fica aqui o convite, que o irmão venha orar, que o irmão venha buscar e venha ler a palavra e venha ver os fatos históricos verdadeiros. E nós desejamos que o Espírito Santo venha vos guiar em toda a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus.